e versículo 16. 15 e 16. Hebreus capítulo 4, 15 e verso 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. Isso. Vai dizer da seguinte forma: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O 16 diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Na versão, o versículo 16, na versão revista e corrigida, simplificada, diz que junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Interessante que as traduções, ela nos clareia nosso entendimento, ela nos ajuda a compreender um tanto quanto melhor o contexto, o texto referente a nos achegarmos ao trono da graça. E eu quero dizer para você que existe um termo assim, muito comum, muito dito por aí, que é: pare de sofrer. Outro sim, é tempo de vitória. Outro sim, você vai conquistar. Estas frases são muito conhecidas no nosso meio evangélico. É verdade, não é? Você vai alcançar a vitória, você vai parar de sofrer, e você vai conquistar tudo. E essa é uma frase que é muito dita, e é sempre encontrada nela a presente ideia de não ao sofrimento, né? Não ao sofrimento. Nós assistimos aqui, eu quero fazer uma breve resenha sobre o filme que nós vimos na terça-feira. Você perdeu esse Ele falou que eu tinha assistido. Você assistiu em casa? Os dois. Ai, que legal! Eu vou passar a terceira. Boa. Então, veja, nós assistimos aqui um filme na terça-feira, e ele tinha uma mensagem muito interessante, que era o ato de viver a realidade da vida, principalmente o sofrimento. Era um homem que ele era um lutador, muito vitorioso, ganhava muitas lutas, não perdeu nenhuma das suas lutas, e ele chegou a um ponto de que ele achou que as suas lutas, as suas vitórias, as suas conquistas eram justamente suas pelos seus
fortes braços que tinha. E ele era forte de verdade. E ele já tinha conquistado casa, tinha carro, tinha dinheiro, tinha rendimentos, banco, cartão, né? Os cartões dele eram cheios de créditos e débitos, e dinheiro era que pouco interessava para ele naquele ano, porque ele estava num momento de ascensão, de glória. E numa dada luta, ele vai, que por fim era a sua última luta, né? O final da sua carreira se deu naquela luta, porque ele estava perdendo para um certo desafiante estava vencendo ele. Ele estava passando por um momento que ele estava sentindo que ele não ia vencer aquela luta. E de repente, aquele desafiador percebeu também que ele estava em alta, né? que ele estava indo bem, e ele então começa a zombar do campeão, do vencedor, do que conquistava todas as lutas. Começou a zombar, porque ele sabia que ele ia aflorar uma ira constante, profunda dentro do seu interior, que ele ia agir acima das suas capacidades, ou seja, ele ia superar os seus limites mesmo, porque ele estava apanhando muito, ele estava descendo mesmo na mão daquele adversário, ele estava se arriando, ele não estava aguentando mais, e o seu adversário desafiante zombou dele e mexeu com o ego dele, e ele então levantou a sua mão e deu um soco fatal e bateu com violência, e ele acabou, aquela pessoa morrendo. A pessoa com a qual ele estava lutando caiu, foi um nocaute, e ele caiu e não acordou mais, morreu. E aí o juiz entendeu que ele foi covarde, a luta perdeu, ele deu como perca na sua vitória. Os bens que ele ganhou passou para a família daquele adversário que tinha morrido, o desafiante. Vocês veem, a narrativa do filme vai mostrar ele entrando em colapso. A vida dele foi de água abaixo, desceu. Ele não tinha mais prazer pela vida, porque tudo que ele tinha ele perdeu tudo. Ele chegou no zero. Mas Deus dos altos céus não estava interessado no dinheiro, na vitória, na glória que ele tinha, porque de fato que a glória, a grandeza desta vida nos separa do grande Deus. A glória deste mundo distancia nós da presença do Todo-Poderoso, não necessariamente, mas por causa da nossa euforia, a soberba, a grandeza, Felipe, a glória, Tiago, que se torna dentro de nós, e achamos que somos capazes sozinhos de vencer. E aquilo, foi que se deu com ele. Tanto que ele estava na miséria, ele já não tinha mais lugar para onde ir, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nada, morando na rua, e mesmo andando paupérrimo pela rua, com touca na cabeça, alguém reconhecia e ainda jogava objetos nele e criticava a atitude dele, porque ele era um homem muito conhecido, ele era um homem da alta, ele ficou muito bom, ficou muito bem reconhecido. E o que vai acontecer? Deus vai se encostar nele, Deus vai se aproximar dele, Deus vai se mostrar para ele, vai colocar os seus anjos ao redor dele e vai fazer ele ver o caminho que ele tem. Nesse mesmo momento, ele não conseguia perder de si a sua glória, ele não conseguia perder de si a vontade de crescer da grandeza que ele já tinha obtido antes, e ele vai agora botar a culpa em Deus.
Ele vai julgar o Todo-Poderoso como que ele é o culpado que tirou tudo que ele tinha. Mas quando ele estava lá em glória, em bonança, Rosângela, ele enxergava que ele estava sozinho, que não existia Deus. Ele enxergava que ele era o campeão, que ele era o vencedor, aquele que não sofria. Ele tinha muito, ele se aplicava muito, era um cara dedicado, era um cara que trabalhava muito os seus golpes, né? Era uma pessoa que exercitava com vontade. Portanto, o que eu quero levar os irmãos a pensar nesse propósito? Eu quero levar os irmãos a pensar que nós precisamos resgatar os ensinos bíblicos quanto ao valor do sofrimento. E esse valor do sofrimento por Cristo, da sua importância para nós, para o nosso crescimento espiritual, verdadeiro, que Deus realmente quer, que deseja onde que nós devemos crescer. Ele está mostrando que nós devemos valorizar essa importância, resgatar, tomar de volta essa importância. E era justamente, eu vou fazer vários links a esse filme, porque eu preparei esse sermão baseado também nessa história como ilustração para nós meditarmos. Então, de fato, nós precisamos resgatar isso. E às vezes Deus vai nos levar a uma condição em que nós precisamos olhar para Cristo e ver novamente a grandeza do Todo-Poderoso. A epístola de Tiago nos mostra que devemos nos alegrar na tentação. E o tema desse sermão que eu vou falar com vocês é tentação. E é justamente a tentação de Jesus Cristo. Por quê? Tiago vai falar sobre isso. Nós estamos estudando, tivemos estudado o ano passado inteirinho sobre a epístola de Tiago. E vimos coisas extraordinárias do quanto o apóstolo Tiago se propunha a mostrar para nós uma realidade diferente da realidade da nossa geração. A realidade da nossa geração é esse desejo de prosperidade, vem afastando realmente o genuíno evangelho do ser humano, o genuíno evangelho de Cristo. E a tentação, ela veio a proporcionar, pela tentação de Jesus Cristo. É interessante isso. Pela tentação de Jesus Cristo, ela veio proporcionar uma outra história para nós. Porque, veja, uma mudança radical. Veja, a tentação de Adão chegou ao fim quando a tentação de Jesus Cristo se aproximou. Que o Adão que foi tentado pelo Satanás, que foi tentado e cedeu, gerou sobre ele uma culpa e um pecado, de tal maneira, essa tentação de Adão caiu sobre toda a carne, todo o ser humano, sobre toda a humanidade. E agora, por intermédio da tentação de Jesus Cristo, que também o diabo, Satanás, levou Jesus Cristo ao monte e o tentou, mas ele não venceu, porque esse homem, o Jesus Cristo, ele venceu a Satanás na sua tentação. Ele não cedeu, ele disse: atrás de mim, Satanás. Não é isso? O Satanás vai oferecer tudo para Jesus, toda a glória do mundo, se você se prostrar diante de mim, se você pular daqui para baixo, se você comer este pão, tudo eu te darei. Você está com fome, eu vou te dar este pão, você vai ter a glória. O que ele ofereceu para Jesus? Ele ofereceu as coisas desta vida. Ele não faz isso conosco hoje? Ele faz isso conosco, ele oferece
humanidade a glória deste mundo, as coisas desta vida. Ele oferece a alegria passageira, a alegria momentânea. É isso que ele oferece. Mas ele sofreu a nossa tentação e obteve triunfo. Jesus Cristo sofreu a nossa tentação e obteve triunfo. Por quê? Ele se tornou o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote e ele fez jus ao ser sumo sacerdote. Se você olhar no Antigo Testamento, no tabernáculo, existia o sacerdote e existia o sumo sacerdote, aquele que ia mais além, que chegava direto, que entrava no santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. E Jesus, tornando-se o sumo sacerdote, ele vai suportar toda essa tentação e vai abrir o véu. Ele vai dar liberdade para nós entrarmos diante de Deus. Ele vai interpretar as nossas orações, ou seja, ele vai interceder por nós ao Pai. O Espírito Santo vai ter a função de, com gemidos inexprimíveis, fazer com que o Pai ouça o nosso pedido. E nós precisamos ir por meio de Jesus Cristo. Então, há um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo, este é a mediação entre Deus e o homem, e por isso podemos ir ao Pai com confiança, confiadamente. Qual o versículo que nós lemos? Nós podemos ir ao Pai confiadamente, nós podemos chegar a Ele com confiança. Portanto, definitivamente o homem moderno, o homem dessa geração, tem aplicado esse contexto de prosperidade na mente das pessoas, essa filosofia, iludindo, enganando as pessoas, tirando o sofrimento das pessoas com coisas desta vida. Veja que você não pode ser um cristão vitorioso se você não alcançar bens nessa terra. Irmão, isso é heresia. Isso é heresia. Você não tem que ter bens nessa terra, tesouro neste mundo. Todo o Evangelho de Jesus Cristo está voltado para nós nos aproximarmos dele e abandonarmos as coisas desta vida. E agora alguém vem dizer que você é um crente que não é próspero porque a sua igreja não cresceu. Você é um crente que não é próspero porque você não ganhou dinheiro. Você está perdendo neste mundo porque o seu salário é uma mixaria. Iludindo, enganando as pessoas, para que as pessoas, porque sofrimento, Jesus Cristo levou toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, sim, para que nós não viéssemos padecer do pecado, para que nós não viéssemos morrer nele, entregar a nossa alma. Porque Jesus vai dizer assim, ó, se hoje te pedir a tua alma, disse isso para o rico, se hoje te pedir a tua alma, o que tens para quem será? Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Mas que se entenda bem, num Deus que nada tem com as Escrituras. É importante notarmos que esse é um Deus que não tem a ver com as Escrituras Sagradas. Você conhece alguns porque é suprimento das necessidades, Deus sempre tem. Os pássaros vivem sem nenhum bem. Os animais do campo, todos eles, o Senhor guarda, o Senhor protege. Nem lugar para encostar a cabeça os animais têm. Hoje a nossa geração é quem queria um modelo de fazer, mas é tudo comércio, irmão. Arrancar dinheiro de um gato, levar no hotel, né? Um cachorro, tudo está lá baseado em fazer isso em prol de rendimento, é comércio. Mas ninguém está preocupado com gato, com cachorro, coisa nenhuma, está preocupado. Tanto é que se você levar um animal, você tem um monte na sua casa e levar lá para doar, eles não querem. Tanto é que se você levar para ele para fazer como é que chama? Castramento, ele não faz, você tem que pagar. Problema seu se você tem bastante.
Problema seu se ele multiplica na sua casa. Ninguém te dá, não tem uma instituição que te dá. Você quer cuidar do seu gatinho? Tem vários aí, então vamos lá, eu vou te levar alimento lá para você. Porque o propósito não é esse, é vender as coisas, é comércio. Portanto, queridos irmãos, o que eu quero te dizer é que Deus sempre supre as nossas necessidades, até mesmo dos gatos e dos cachorros. Entendeu? Portanto, não precisamos ter as coisas desta vida com grande glória, somente para as nossas necessidades, por causa da vida moderna. Porque se nós voltarmos, se a humanidade voltar a viver uma vida de dependência de Deus, amar o próximo, fazer o bem, andar em comunhão, ajudar um ao outro, ele não precisa de ter em abundância. Basta. É tão claro isso, que a Bíblia diz no Novo Testamento, que as igrejas que estavam ali na Ásia, o apóstolo Paulo diz que eles tinham tudo em comum, não faltava nada ao para o outro, porque aqueles que tinham bonança vendia, passavam a ficar igual com o outro, e tinha o necessário, entendeu? Porém, nós vamos seguir, porque a tentação de Cristo nos leva a pensar em coisas tremendas, coisas saborosas, e nos leva a pensar que há um fortalecimento produzido pela tentação. Nós vemos isso em Tiago capítulo 1 e versículo 2, né? Sede firmes, paciente, porque as tentações nos levam à esperança, produzem em nós esperança. A tentação produz em nós confiança, né? Porque ela vem, faz esse tipo de coisa, e a Bíblia está cheia disso. Para que os irmãos entendam, a palavra tentação é um termo empregado na Bíblia, tanto no hebraico como no grego. A palavra hebraica diz que é massá, e no grego é pesairasmo. Aliás, peirasmo. Para quê? Para a tentação significa prova, ela pode significar provação. Tentação também é o mesmo que teste. Ela está inserida nessa palavra original, tanto do grego como no hebraico. Essa expressão está relacionada a um conflito moral, isto é, a uma incitação ao pecado. Quando você pensa em tentação, nós podemos pensar tentação e provação. Tentação vem de fora, provação vem de dentro. Deus te prova para você ser aprovado. Aí a condição, né? Pode ser aprovado ou reprovado. Mas tentação, ela vem para te trazer a moral em si. Você vai recusar ou vai aceitar essa tentação? Está entendendo? Ela tem esse teor aqui, ela faz isso. Por isso a tentação não é em si mesma pecado. A tentação não é em si mesma pecado. Veja que Jesus Cristo foi tentado, não foi? Não veio de fora, não ofereceram para ele, e ofereceu para ele, mas ele não cedeu, ele recusou. Então a tentação não é em si mesma pecado, pois ninguém peca quando passa pelo processo probatório, pelo processo de prova, pelo processo de tentação. A própria vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo demonstra com clareza que ninguém peca quando passa pelo processo probatório. Ou seja, ela não deixa você preso a ela. A tentação não deixa você preso a ela. Você cede. Ela não te prende a você. Você cometeu, você foi tentado e você está pecando. Está vendo? Você está no pecado porque você está sendo tentado. Não, você está sendo tentado porque você pode rejeitar a tentação ou pode aceitar ela. Se Eva não tivesse aceitado a tentação, não teria essa situação hoje. Porque Deus não nos dá o livre-arbítrio para nos condenar. Deus nos dá o livramento porque Ele é santo e Ele é justo.
Ele dá o livre-arbítrio para que nós decidamos fazer o correto. Olha só que coisa extraordinária. A tentação é uma só, mas a bondade de Deus é muito grande. Veja que ele tinha tudo no deserto. Veja que a mulher e o Adão tinham tudo no jardim, o fato do jardim, e eles ainda quiseram mais ainda. Caíram na conversa, no engano, na palavra de mentira da cobra, que ela usou de artimanha. Veja que ela usa artifício de verdade. Ela usa o artifício de verdade para enganar. E eu estou para dizer para os irmãos, porque eu estava vendo uma matéria agora, hoje mesmo eu estava vendo uma matéria sobre a nova era, sobre a nova ordem mundial. E aí eles têm uma concepção de transformar a mente do ser humano, de que nós deixemos de crer no que nós cremos. A ideia é trazer para a mentalidade humana que tudo que você creu, tudo que você acredita está errado. E temos que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente acredita é configuração da nossa mente, é coisa dessa era. Eles estão fazendo calhamaço de ideia, não sei se é essa palavra mesmo, mas montando um jogo de ideias, formatando tudo que era. Por exemplo, se você crê que hoje mesmo eu tive uma experiência, se você crê que o mar vermelho se abriu, alguém vai dizer assim para você: não, mas não tem o tsunami? É como o tsunami. Deus não foi milagre nenhum de Deus aquilo dali, não existiu. Aí, pelo processo de tentação, a própria vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo demonstra com clareza que ninguém peca quando passa pelo processo probatório. Ou seja, ela não deixa você preso a ela. A tentação não deixa você preso a ela. Você cede. Ela não te prende a você cometeu, você foi tentado e você está pecando. Ah, está vendo? Você está no pecado porque você está sendo tentado. Não, você está sendo tentado porque você pode rejeitar a tentação ou pode aceitar ela. Se Eva não tivesse aceitado a tentação, não teria essa situação hoje. Porque Deus não nos dá o livre-arbítrio para nos condenar. Deus nos dá o livramento porque Ele é santo, e Ele é justo. Ele dá o livre-arbítrio para que nós decidamos fazer o correto. Olha só que coisa extraordinária. A tentação é uma só, mas a bondade de Deus é muito grande. Veja que ele tinha tudo no deserto. Veja que a mulher e o Adão tinham tudo no jardim, o fato do jardim, e eles ainda quiseram mais ainda. Caíram na conversa, no engano, na palavra de mentira da cobra, que ela usou de artimanha. Veja que ela usa artifício de verdade. Ela usa o artifício de verdade para enganar. E eu estou para dizer para os irmãos, porque eu estava vendo uma matéria agora, hoje mesmo eu estava vendo uma matéria sobre a nova era, sobre a nova ordem mundial. E aí eles têm uma concepção de transformar a mente do ser humano, de que nós deixemos de crer no que nós cremos. A ideia é trazer para a mentalidade humana que tudo que você creu, tudo que você acredita está errado. E temos que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente acredita é configuração da nossa mente, é coisa dessa era. Eles estão fazendo calhamaço de ideia, não sei se é essa palavra mesmo, mas montando um jogo de ideias, formatando tudo que era. Por exemplo, se você crê que hoje mesmo eu tive uma experiência, se você crê que o mar vermelho se abriu, alguém vai dizer assim para você: não, mas não tem o tsunami? É como o tsunami. Deus não foi milagre nenhum de Deus aquilo dali, não existiu.
Aí você fala, então, para onde foram aqueles homens que morreram lá? Aí cala a boca, né? Porque agora há pouco tempo também houve-se um cientista que descobriu no meio, alguém vai dizer, é mentira, isso é fake news. Porque descobriram que lá nesse mar vermelho tinha lá, até hoje ainda tem carruagem, destroço de carruagem no meio do mar. Vai, alguém, né, pesquisou e adquiriu lá esse conhecimento. Portanto, já é uma configuração para trabalhar as nossas ideias. Veja que a Bíblia é categórica em dizer. O que ela vai dizer? Ela diz assim que no fim dos tempos a apostasia será tanta que, se possível, enganarão até os escolhidos, que é muito forte, é muito forte, é grande. Você vai ver daqui a pouco tempo alguém fazendo milagres, fazendo aparecer imagens no céu, voz, anjos, coisas parecidas, que é para poder, veja que no tempo passado, quando Moisés foi enfrentar Faraó, e falava para que ele liberasse o povo, o que Moisés fez? Ele lançou a vara ao chão e ela virou uma cobra. Os magos foram lá e fizeram o quê? Isso aí nós também fazemos. E botou a vara e virou cobra também. Só que a cobra da vara de Moisés comeu as cobras deles todinho. Veja que o inimigo vai trabalhar de tal maneira para elucidar a nossa memória, que nós precisamos entender que o fortalecimento produzido pela tentação deve ser muito maior do que o fortalecimento produzido pela glória desta vida, pelas coisas deste mundo. Precisamos entender isso. Não podemos perder o foco, não podemos ficar maquiados, vestir uma máscara, enganando-nos a nós mesmos. Então, o fortalecimento produzido pela tentação, ela também remove de nós o medo. Precisamos entender que nós não precisamos ter medo de encarar a tentação. Elas virão, mas você vai estar debaixo da graça, debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Do mesmo modo que o ouro precisa do fogo para ser refinado ou para ser purificado, o cristão passa pelas tentações para ser aperfeiçoado pelo reino de Deus. Quando tentado, o crente é posto em uma prova para mostrar-se aprovado de tal maneira como Cristo foi. Cristo nos deu exemplo. Ele padeceu, ele foi tentado, ele sofreu todas as coisas e venceu, não entregou, não cedeu. À luz do exemplo de Cristo, compreendemos bem o que Tiago quer dizer quando exorta-nos a termos grande gozo quando passarmos por várias tentações. Irmão, alguns chegam a dizer para nós que a Bíblia é a história de carochinha. Eu ouvi isso hoje. Isso aqui é história de carochinha. Isso aqui é conto de fada. Eu ouvi isso hoje. Um camarada dizendo que na Bíblia está cheio de conto de fada. Eu falei, eu não duvido que a Bíblia tenha conto de fada, mas é para te mostrar o que é o conto de fada na realidade das Escrituras Sagradas. Ela é a pura verdade. Se você crê ou não, ela está se cumprindo o tempo todo. Ela disse para mim, eu preciso de interpretar. A Bíblia se interpreta por si só. Muito bem. Então, tal conselho, os conselhos de Tiago, aponta para a certeza de que ao passar pela tentação, além de paciente e maduro, o crente se sentirá muito mais fortalecido pela graça de Deus. Como nós lemos
Veja que dificilmente alguém vai se achegar ao trono da graça quando ele está no ápice da sua glória, não é verdade? Alguém no ápice da sua glória, da sua grandeza, até mesmo Davi caiu, Sansão caiu. Lembra de Sansão? Eu tenho as tranças, o poder de Deus, eu sou um nazireu de Deus e eu aguento tudo. Uma mulher foi lá e tirou o segredo dele e ele contou e ele caiu. Portanto, querido irmão, devemos ser fortalecidos na tentação. É para isso, porque como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, para que acheguemos-nos, portanto, confiadamente, acheguemos-nos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Não, porque não é por sua força, irmão, é a misericórdia de Deus. Nós não somos capacitados por nossas capacidades próprias, não é pelo muito exercício que você faz, não, aqui não, na vida espiritual não é muito exercício que você faz, não, é a misericórdia. Então nós devemos nos achegar diante do trono da graça com confiança, sabendo, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para recebermos o socorro de Deus. Irmão, se você alcança alguma coisa nessa vida, agradece. Se tem uma coisa que Deus se agrada no homem, é a gratidão. Deus se aborrecia demais. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele ficou muito aborrecido, com muita atitude de ingratidão. 10 homens que ele curou da lepra, só voltou um. Ele citou, ele mencionou. Quantas vezes os discípulos viram a obra de Deus e eles não entendiam, não reconheciam. Homens recebiam alimento, Jesus multiplicou pães, isso é os próprios cristãos, o próprio discípulo Tiago, o próprio discípulo, os próprios apóstolos, vendo que Jesus, nós estamos lendo em Mateus agora, Deuteronômio 16 e Mateus 16, então, Mateus 16 está dizendo lá que na multiplicação em Mateus, tem a multiplicação em Mateus, a multiplicação dos pães, e é uma citação em que os discípulos não entendendo, porque eles falaram, eu preciso ter dinheiro para comprar as coisas, mas Jesus vai fazer essa multiplicação, porque eles estavam tão voltados para as coisas dessa vida, a sua capacidade, a sua força, o seu empenho, eles tinham que ter dinheiro para comprar, eles tinham que ter condições de sustentar aquilo dali, tá? Mas eles esqueceram que Jesus já tinha feito multiplicação para 5.000 homens. Isso não era nada para o Senhor. Ele está esperando que nós confiamos nele, que nós acheguemos nele com confiança, que nós nos achegamos diante dele confiadamente. Irmão, você pode dirigir, você pode trabalhar, você deve, senão não coma, né? Tem que trabalhar para manter o seu sustento, mas saiba que tudo isso é porque Deus te deu graça. Você já chegou diante de Deus com confiança e Ele achou graça e te deu isso. É de Deus que você recebe essas coisas. Então, para que você entenda bem, na tentação, quando somos tentados, somos alcançados pelo Senhor. É porque o Senhor viu graça em você, Ele está te tentando para te conceder algo muito maior. A glória de Deus, o plano futuro da sua salvação, da sua alma. Nós não devemos ceder, porque nós temos, a Bíblia diz assim, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Você tem uma coroa, Deus te deu um plano de salvação. A salvação é para todo homem, mas é para os que creem. E você crê, então você recebeu. Então guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Chegue-se com confiança diante do trono da graça de Deus. É isso. Não se apostate da fé. Não abandone a esperança gloriosa que o Senhor tem para você. Eu quero orar com você.
Tem mais assuntos para se falar. Eu pautei no tópico da introdução e do segundo tópico, mas tem mais 2 tópicos para falar, mas vamos deixar, porque o texto é longo. Mas eu quero que você ore comigo, coloque a mão no seu coração assim, e vamos suplicar ao Senhor socorro e graça. Chegue-se a Ele com confiança. Chegue-se ao Senhor agora, ao trono da graça, com muita confiança, para que possamos receber a misericórdia e acharmos graça. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Oh Deus, suplicamos que, ó Deus, que perdoa-nos, ó Pai, compadece-se de nós. Nós somos necessitados de Ti. Nós não podemos ser nada nesta vida, Senhor, se não for por Ti. Tudo que o Senhor tem nos deu é porque o Senhor achou graça e misericórdia e nos socorreu, Senhor. Oh Deus, porque este mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Ti, Senhor. Oh Deus, o Senhor é o livramento, o nosso socorro, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Pai amado, reveste-nos, oh Deus, de autoridade, reveste-nos de confiança, reveste-nos de segurança, Senhor, para vivermos as sobrenaturais das coisas que vêm de Ti, Senhor. A natureza sobrenatural, as coisas do Espírito, Senhor. Oh, aleluia. Que nós não venhamos viver as naturezas naturais, Senhor, mas as espirituais, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. É o que te pedimos, Senhor. Cuida de nós, socorre-nos, ó Deus, e nos guarda, Pai. Que venhamos deixar de andarmos debaixo da Tua graça. Que nós não venhamos cair na tentação, não venhamos ceder à tentação, nós não venhamos nos prostrar diante dela. Senhor, nos cobre com Teu sangue e nos guarda, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.